Boa tarde, gente. Tudo bem? A live de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Hoje eu não vou fazer cálculo de IMC. Hoje nós vamos bater um papo legal sobre as canetas emagrecedoras e a pancreatite. Se você está entrando agora na live e faz uso de caneta emagrecedora, vamos conversar sobre isso. Quais são os riscos da pancreatite? Como é que isso acontece? Né? Os riscos reais, será que realmente existe risco? Isso é mito? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso na live de hoje. Lembrando, gente, que a live ela é só um ponto de esclarecimento, tá? É só para esclarecer. Ela não tira ali a importância de uma consulta com nutricionista, com endócrino, caso você faça uso da caneta emagrecedora, tá? É mais pra gente conversar, realmente tirar essas dúvidas, o porquê que isso acontece, quando acontece, quais são os riscos se você faz esse uso de caneta emagrecedora, tá? Gisele, boa tarde. Gente, lembrando que hoje eu não vou fazer cálculo de IMC, tá? É mais pra gente conversar, tá bom? Pra gente tirar as dúvidas. Eu sei que tem pessoas que usam aí as canetas emagrecedoras e tem dúvidas em relação a isso, né? Gisele, pode tirar sua dúvida, Gisele. Geralmente em dias que a gente faz, que eu faço com a equipe, que a gente fala sobre IMC, faz os cálculos de IMC, dá muita gente, então eu acabo percebendo que as pessoas mandam dúvidas e a gente não tem muito tempo assim para tirar essas dúvidas, né? Para conversar, e eu estava sentindo um pouco de falta disso. Gisele, na dieta você pode comer arroz ou macarrão, ou batata doce, ou batata inglesa, ou aipim, são substitutos, tá? A gente chama de substituição do carboidrato, tá bom? Então, voltando lá para o nosso tema, sobre as canetas emagrecedoras, ou os análogos de GLP-1. Como é que funcionam, né? Essas canetas, elas elas imitam o hormônio que o nosso intestino produz, né? Quando nós estamos comendo. Então, essas canetas emagrecedoras, elas têm sido uma aliada muito importante no emagrecimento, principalmente ali nas grandes obesidades, onde a pessoa ela precisa de um acompanhamento com nutri e com endócrino junto dessas canetas emagrecedoras para ajudar e auxiliar nesse tratamento da obesidade, tá? Então, conforme esse uso dos análogos de GLP-1 foram aumentando, percebeu-se também que há uma crescente nessa questão da pancreatite. Nutri, o que é a pancreatite? É a inflamação no pâncreas e em alguns casos elas estão ligadas aí ao uso dessa caneta. E como é que isso acontece? Esse mecanismo acontece, né? Então o pâncreas ele é o órgão que libera esse hormônio do GLP-1 lá no intestino, né? E aí ele viu que aumentou a ingestão da alimentação, subiu a glicose, ele libera esse hormônio do GLP-1 junto com a insulina, que é para diminuir a glicose sanguínea, certo? Então, o estímulo dessa insulina, ela tá ligada, claro, né, ao aumento da glicose, certo? Então, o açúcar, se esse açúcar não tiver alto, é claro que não há precisão de liberar essa insulina e não há necessidade de liberar esse hormônio do GLP-1. O hormônio do GLP-1, ele age avisando como um sinalizador
ali no intestino para o nosso estômago, dizendo, opa, eu já estou satisfeito, a pessoa já está satisfeita, então vamos parar de comer. E aí ele tira o apetite. É por isso que quando a pessoa ela está fazendo uso dessa caneta emagrecedora, as 3 primeiras doses, geralmente essa pessoa ela sente diminuição no apetite. Ela diminui essa ingestão da alimentação justamente por conta disso, né? Porque esse hormônio, ô Dani, sim, ele é seguro. O uso da caneta, ela é segura, desde que você esteja em acompanhamento com o nutricionista e o endocrinologista. Por que não o nutrólogo? Porque o nutrólogo, gente, ele não é capacitado para fazer o planejamento alimentar. Esse planejamento alimentar, ele é feito apenas com o nutricionista. Então, nesse caso, o nutrólogo, como ele é médico, ele pode fazer a prescrição da caneta emagrecedora, mas ele não pode fazer aí a prescrição dietoterápica, tá? Isso é apenas com o nutricionista. O nutri que vai fazer junto com o médico, com o endocrinologista ou com o nutrólogo ali, eles vão trabalhar juntos. O nutrólogo, nesse caso, com a aplicação das canetas emagrecedoras. Isso. Exatamente, Dani. Então, o endocrinologista, que nesse caso é nutrólogo, ele vai fazer essa aplicação da caneta emagrecedora e o nutricionista vai te ajudar ali a montar esse plano alimentar, principalmente nessas primeiras semanas. Como eu disse, as 3 primeiras doses, geralmente o que eu percebo é que há muita redução da ingestão de alimento, porque a pessoa ela para ali, ela tende a diminuir essa fome, que é justamente por conta disso, né? Então, Dani, se você está em acompanhamento com o endocrinologista e o nutricionista, elas são seguras sim, tá, Dani? Ô, Dani, muito obrigada pelo hashtag, seja bem-vinda ao fã-clube. E aí, sim, nesse caso, elas são muito seguras. Por quê? Porque o médico está acompanhando você. O endocrinologista, ele vai, junto com o nutricionista ali, avaliar como é que tá esse emagrecimento, tá? Essas 3 primeiras doses, a pessoa, ela tende a não conseguir comer doce, né? Por isso que ele auxilia muito, principalmente aquelas pessoas que estão ali com o IMC a partir de 34, né? A partir de 33, 34, 35 para frente. E elas têm muita vontade de doce. A gente percebe nessas pessoas que têm obesidade mórbida, né? Obesidade grau 2, grau 3, mórbida. Elas têm muita dificuldade, principalmente com belisco, com doce, né? Elas têm dificuldade ali de controlar essa ingestão de alimento. E essa caneta emagrecedora, ela vem para nos auxiliar nesse processo. Por que é importante o nutricionista durante... Boa tarde, Moni, seja bem-vinda. Por que é importante o nutricionista acompanhar esse processo de emagrecimento? Porque nessas 3 primeiras doses, a pessoa emagrece bastante e ela também pode ter perda de massa magra, junto com a perda dessa gordura, já que essa ingestão de alimento, ela acaba descendo bastante, né? E aí é preciso ter esse equilíbrio na alimentação para que a pessoa evite ter perda de massa magra. E aí ela precisa fazer uma boa ingestão de proteína, de gordura boa e de carboidrato para que evite aí essa perda de massa magra, né? Então, por que existe aí esse risco de pancreatite no uso da caneta emagrecedora? Gente, isso acontece porque assim, quando... Gisele, que bom que você ficou aliviada, Gisele. Por que isso acontece? Porque quando
esse hormônio é liberado naturalmente no nosso corpo, toda vez que a gente está comendo, né, o nosso pâncreas libera esse hormônio do GLP-1, e esse hormônio natural do nosso corpo, que o nosso corpo produz, o pâncreas produz, ele é liberado e dura apenas alguns minutos ali no intestino, né? É justamente esse tempo que o cérebro tem para enviar uma informação para o estômago de que você já está saciado e para de se alimentar, certo? E aí é por isso que ele dura poucos minutos. O uso da caneta emagrecedora, por outro lado, esse hormônio do GLP-1, ela dura dias no nosso organismo. Por isso que a primeira, a segunda e a terceira dose, geralmente é onde há uma perda de peso bem acentuada por conta dessa diminuição aí da alimentação, por conta dessa diminuição da ingestão, por conta dessa diminuição dessa vontade de comer, né? Você não sente fome. Então, porque ela dura bastante tempo ali, dias no nosso corpo. E aí, o que acontece? Como esse hormônio, ele tá ali há bastante tempo no organismo, o pâncreas, o que ele pensa? Bom, tem bastante, então não é preciso fazer liberação desse hormônio agora, já que ele está vindo de fora, certo? E aí ele fica sobre esse estímulo constante de produção de insulina e de glucagon, que é para poder manter o corpo em equilíbrio. E daí vem esse risco de pancreatite, por conta desse estímulo contínuo ali no intestino. Biel, eu não vou fazer peso ideal hoje, tá? Amanhã a gente faz live, eu vou fazer live pra gente falar sobre IMC, tá bom? Hoje é só pra gente conversar um pouco sobre o tema que tá aqui no tema, tá? Que o tema de hoje são as canetas emagrecedoras e o risco de pancreatite, tá bom? E aí amanhã eu faço uma live pra gente só falar sobre IMC. Então, durante esse boom da caneta emagrecedora, houve-se também o aumento, né? Aumentaram-se o consumo, né? A prescrição dessas canetas emagrecedoras. Em contrapartida, também aumentou aí esse quadro de pancreatite. E aí deu um sinal de alerta nos médicos, né? Nos cientistas, e perguntaram por que isso acontece. Tem realmente relação? E um dos fundamentos para que aquelas pessoas, aqueles profissionais que dizem que sim, que há um risco, é principalmente por conta dessa questão desse pâncreas ficar o tempo todo sendo estimulado. E acaba tendo aí essa questão de inflamação leve por conta desse estímulo, né? Isso acontece também quando a pessoa já tem predisposição para ter pancreatite. É aquela pessoa que faz pancreatite ou tem muito desconforto gastrointestinal, né? E ela faz uso da caneta emagrecedora, então ela é um potencial para evoluir para pancreatite, caso ela tenha, ou a família já teve casos disso, né? E assim, essa pancreatite, ela é listada como efeito colateral, tanto que há uma observação lá na bula da medicação de que sim, isso, o Mounjaro nesse caso entra nessa lista de caneta emagrecedora, né? Na verdade, não. Não, Souza, o que a gente faz, na verdade, nesse caso,
é o acompanhamento de pessoas que fazem uso para evitar os sinais e os riscos que o uso dessa caneta emagrecedora traz. Nesse caso, você precisa do Nutri e do endocrinologista, tá, Souza? Porque aí o endocrinologista faz a prescrição faz a prescrição da caneta emagrecedora, e o Nutri vai fazer o equilíbrio, ali da alimentação, tá? Então, a ocorrência, de acordo com alguns estudos, apenas 1%, tá, dessa população que faz uso da caneta emagrecedora, ela acaba tendo pancreatite. Mas o risco é potencial, tá, gente? Primeiro porque esse estímulo que vem de fora acaba fazendo com que esse pâncreas fique o tempo todo sobre um estímulo de liberação de insulina e de glucagon, e isso a longo prazo acaba trazendo efeitos ruins para o corpo. É por isso que a caneta emagrecedora, ela vem com auxiliar, né, do tratamento dietoterápico. Por isso que precisa ali do nutricionista, precisa do endocrinologista para auxiliar nessa questão do processo de emagrecimento e de forma saudável. Primeiro porque mesmo que você faça uso de caneta emagrecedora, você precisa ali aprender a comer bem, você precisa passar por esse processo de reeducação alimentar, né? Para que quando você pare com o uso da caneta emagrecedora, a gente sabe que ela não é um tratamento para o resto da vida, ela precisa parar algum período, e quando parar esse período, quando chegar esse período de que você precisa remover o uso dessa caneta emagrecedora, que você tenha ali essa alimentação adequada, mudança de estilo de vida, né, com a atividade física, com a melhora da alimentação, e aí sim continuar esse tratamento de emagrecimento sem uso da caneta emagrecedora. E aí, por que há essa teoria de que a caneta emagrecedora pode acarretar aí na pancreatite? Isso acontece não por conta do líquido da caneta emagrecedora, tá? Isso acontece por conta da perda de peso muito rápida, né? A gente sabe que quando a pessoa perde peso rápido demais, isso acaba deixando o corpo com um sinal de alerta, né? Ele percebe que há ali um risco metabólico, e por isso que o fígado acaba secretando mais colesterol, né? Para haver um equilíbrio, e aí essa bile ali através da sinalização do fígado começa a liberar esse colesterol. E aí o que acontece? Uma dessas pedras, né, ela pode acabar virando uma pedrinha, e essa pedrinha fica alojada ali no pâncreas. Por isso existe esse risco, tá? E aí ele acaba entupindo esse canal. E aí, esse canalzinho lá ele acaba dividindo esse canalzinho com o pâncreas, e esse canalzinho entupido, né, acaba fazendo com que esse suco pancreático que o pâncreas libera fica voltando para o pâncreas, ao invés de sair e circular lá pelo intestino, né, ele acaba voltando para dentro do pâncreas. Esse é o problema.
Um ponto assim que acontece muito para quem faz uso de caneta emagrecedora são os enjoos e os vômitos. Isso acaba sendo com efeito colateral dessa medicação, né? Além da saciedade, ali a pessoa perde o apetite por completo. Esse risco ali da pancreatite de criar um cálculo nesse ducto comum entre o pâncreas e o bile, o que acontece? Entre a bile acaba fazendo com que esse líquido fique retornando. E a pessoa sente náuseas, sente dores muito fortes no abdômen, né? Vômito. Pois é, Eliette, muitas vezes se enjoa, essa diarreia, essa constipação que acontece, porque assim, ou é diarreia ou é constipação. É efeito colateral da caneta emagrecedora. Não é que isso vai acontecer com todos que fazem uso da caneta emagrecedora, entendeu, Eliette? Isso acontece quando a pessoa já tem uma predisposição para fazer cálculo biliar, né? Tem pessoas que ela já tem na família ali um precedente, já tem pessoas na família que fazem esses cálculos biliares, esses cálculos pancreáticos, né? E essa pessoa que ela já tem essa predisposição, ela não pode fazer uso, ou ela tem que fazer uso de uma forma muito cautelosa. Por isso, gente, que a automedicação é perigosa. Porque às vezes a gente nunca sabe como é que o nosso corpo tá. Aparentemente você tá bem, mas por dentro nem sempre é assim. É por isso que antes de fazer uso de caneta emagrecedora, o endocrinologista ele faz uma bateria de exames com você, né? Ele vai ver como é que tá o pâncreas, ele vê como é que tá os rins, como tá o fígado, né? Existe exame de sangue que mostra, não precisa necessariamente o exame de imagem, tá, gente? Nem sempre. Só os exames de sangue já mostra pra gente se essa pessoa ela precisa de um cuidado um pouco mais cauteloso na hora de usar essa caneta emagrecedora. Por isso que existem doses diferentes. Tem gente que começa com dose pequena, tem gente que começa com uma dose um pouquinho maior, e isso o endocrinologista ele vai analisar através dos exames da pessoa. Se essa pessoa ela já tem ali um risco para pancreatite, já tem na família esse tipo de doença, ele pode até fazer uso, se essa pessoa tem lá IMC 35, 40, e essa pessoa ela precisa dessa caneta emagrecedora, é claro que ele vai fazer uso, mas de uma forma mais criteriosa, uma dose maior, com um período de tempo entre as doses maiores, né, para que a pessoa consiga aí ter uma resposta positiva nesse processo de emagrecimento, sem que haja risco para a saúde dessa pessoa. E aí, nesse caso, é isso que a caneta ela não é a vilã na história, né? Existem casos e casos. Então, a pessoa que ela já tem uma predisposição, ela precisa de um cuidado muito maior. E esse médico, esse endocrinologista, junto com o nutricionista, vão trabalhar juntos para que esse efeito colateral seja o mínimo possível, né? Junto com a alimentação adequada, principalmente a alimentação anti-inflamatória, né? Um plano alimentar anti-inflamatório, uma dose menor em período de tempo mais longo, ao invés de ser semanalmente, quem sabe quinzenalmente, né? A cada 3 semanas, a cada 2 semanas, ao invés de ser semana sim, semana não, ou toda semana. Então, esse critério de quantos da dosagem e de quanto e quanto tempo esse paciente que faz a pancreatite, que ele já tem risco para pancreatite,
o médico ele tende a ser mais criterioso nessas causas, nesses casos, né? Alguém que está na live faz uso de caneta emagrecedora? Lucas Gabriel, oi, boa tarde, seja bem-vindo. Silene, a tua filha, ela tem quantos anos? E se eu te disser que Jesus pode acalmar tua mente ansiosa? Ela tem obesidade, Silene? Ou ela tem síndrome do ovário policístico, tem alguma coisa assim? Elonice, boa tarde, seja bem-vinda. Lucas, queria dar um jeito de mudar minha alimentação para ajudar na minha ansiedade. Lucas, eu faço atendimento online. Caso você queira uma consulta particular personalizada, manda mensagem lá no direct, tá bom? Ou clica no link lá da minha bio. Cleonice faz uso da Tise. Então, Cleonice, quem foi que fez a prescrição para você? Ô Silene, por que a tua filha usa? Então, é bom, Cleonice, você fazer uso, tá? Junto com o endocrinologista. Seria interessante fazer o acompanhamento com Nutri também. Você já está em que dose, Cleonice? Entendi, Silene. Mas ela tá tendo, Silene, acompanhamento com nutricionista também? Ô, Emily, mas você já viu efeito positivo? Tá tendo emagrecimento? Emily, com o uso? Tá fazendo dose semanal ou mensal, Emily? Ah, Cleonice, já tá fazendo desmame? Então, Cleonice, seria interessante ter a ajuda do nutricionista para deixar você aí com a alimentação adequada, já que você tá se preparando para o desmame. Eronice, que bom que você gostou da live. Ô Silene, ela faz acompanhamento com o psicólogo. Seria interessante também junto com o nutricionista para montar um plano alimentar que ajude ela nessa questão da ansiedade. Cleonice, parabéns, que bom, Cleonice. Mas você está tendo, Cleonice, acompanhamento com Nutri? Ah, Emily, que bom, Emily. 17 menos 17 em 3 tá um pouquinho acima da média, mas é comum, né? A perda de peso saudável em 3 meses é aproximadamente 12 quilos. Mas só que a gente sabe que a caneta emagrecedora, ela acaba potencializando essa perda de peso, né? Que bom, Cleonice. Ô, Silene, que bom que ela... Que bom.
Ô Silene, ela teve, ela parou de sentir fome? Ô Lucas Gabriel, IMC, eu só vou ver na live de amanhã, tá? Hoje é mais pra gente conversar mesmo sobre as canetas emagrecedoras, a pancreatite, tá? Amanhã eu faço uma live pra gente fazer IMC, cálculo de IMC, tá? Porque geralmente no cálculo de IMC dá bastante gente e eu não consigo conversar com vocês, então tem bastante seguidor que vai no meu direct e fala que sente falta da gente conversar, de bater um papo, então resolvi fazer um dia sim, um dia não. Um dia só com tema aleatório pra gente conversar mesmo, tirar dúvida de vocês. E o outro dia a gente faz com cálculo de IMC, porque dá muita gente, eu não consigo dar atenção pra todo mundo, tá? Ela ainda tem mais ou menos uns 10 quilos na perda de peso, né, Silene? Um pouco, precisa ainda diminuir um pouquinho mais, Silene, tá? Graça, boa tarde, seja bem-vinda, Graça. Boa tarde, Rosângela. Graça, obrigada pela rosa. Ô Silene, ela tá há quanto tempo fazendo uso? Sara, boa tarde, seja bem-vinda, Sara. Arthur, a questão da pancreatite, para ver, é mais os sinais e sintomas, tá? E aí, Arthur, geralmente dá muitas dores, né, abdominais, náusea, vômito. E aí, é claro que se você vai, por exemplo, para unidade de pronto atendimento, o médico vai fazer pedido ali de uma ultrassom de abdômen total, tá, Arthur, para ver. Ô, Rosângela, tem 3 semanas que voltou a fazer uso da caneta emagrecedora, Rosângela? Rosângela, você pode substituir o arroz pela batata doce no almoço, tá? Gente, quem faz uso de caneta emagrecedora precisa tomar cuidado com a alimentação muito gordurosa por conta da pancreatite, tá? Entendeu, Arthur? Ah, entendi, Rosângela. Que bom, que bom. Principalmente por conta, como eu disse, o pâncreas e o e a bile, eles compartilham um duto, né? Que é um canalzinho. Se você faz uma alimentação muito rica em gordura, né? E faz uso da caneta emagrecedora, se já tem ali predisposição para pancreatite, o que acontece? Quando essa bile libera quando essa bile libera esse ácido, né?
Aí, se você já tiver essa predisposição, ela acaba sobrecarregando. Por quê? Porque ela vai criando, vai virando um cálculo ali naquele tubinho, e o ácido que era para passar do pâncreas acaba retornando. Por isso o risco de pancreatite. Arthur, o TGO tá dando alterado? Tá. Com relação à creatina, ao CPK, né? Você tá tendo acompanhamento com o médico para ver isso? Porque o TGO, ele tá muito ligado ali ao fígado, à saúde do fígado, tá? Ale, então, Ale, tem que entender aí o que está acontecendo, tá? Para essa ginecomastia, tá? Já viu, o Ale é homem, já viu como é que tá a testosterona, como é que tá os hormônios masculinos? Cleide, boa tarde, seja bem-vinda, Cleide. Rick, boa tarde. Rick, hoje eu não vou fazer cálculo de MC, tá? Dá muita gente nas lives de cálculo de MC e eu percebo que há bastante pergunta e eu acabo não conseguindo responder, não conseguindo dar atenção para essas pessoas que querem tirar dúvidas, né? E aí eu vou fazer lives assim. Um dia como hoje, eu vou separar um tema para a gente conversar. E no outro dia eu faço lives só de cálculo de IMC, tá? Pra gente, porque aí é mais rápido, é mais dinâmico, mas dá bastante gente. E aí eu não consigo conversar muito com vocês. E tinha muita gente no meu direct reclamando disso, né? São seguidoras bem antigas desde o meu início. E aí a gente queria conversar, quer bater papo e não consegue porque tem muita gente. Então eu vou fazer assim, tá? Letícia, obrigada pelo feedback. Que bom que você gostou. Letícia, se você não me segue, me siga para não perder as próximas lives, tá bom? Tá bom, Rick? E aí vem pra live de amanhã que aí eu faço o teu cálculo de MC, tá? Pode ser sim, Ale. Pode ser testosterona aumentada. Pode ser, de repente, prolactina, né? Nos homens é bem baixo, mas há essa possibilidade. De repente, dá uma olhadinha como é que tá essa tua alimentação, tá? Se não tá com uma alimentação muito rica, se não tá com uma alimentação muito rica em carboidrato simples, e aí você está ganhando um peso de forma excessiva, tá? Entendeu, Ale? Mas é interessante, de repente, buscar aí a ajuda de um médico. O Agência Visionária Digital, será que a Tise também dá isso? Sim, ela tem o risco, sim, tá? Eu não sei o seu nome, só aparece Agência Visionária para mim, tá?
Então, Giane, a pancreatite, ela acontece quando você já tem uma predisposição genética, se a tua família ela já é predisposta. Ô, Fábia, muito obrigada pelo resto, seja bem-vinda ao fã-clube. Se você já tem essa predisposição para fazer a pancreatite. Nesse caso, a caneta emagrecedora, ela aumenta esse risco por conta desse pâncreas estar o tempo todo ali sendo ô Rosângela, obrigada pelo resto-me, sendo liberando insulina e glucagon, que é para poder manter o corpo ali em homeostase. Se você faz uma alimentação equilibrada e não tem predisposição genética, então tá tudo bem, tá? É porque assim, Lê, a prolactina, a pessoa, ela tem vários hormônios que regulam o sistema, o nosso corpo como um todo, certo? E esses hormônios, insulina, prolactina, testosterona, progesterona, esses hormônios, no homem é uma base, na mulher é outra base. Na mulher, a progesterona e o estrogênio, ele é maior e a testosterona ela é bem baixa. No homem é o contrário, a testosterona e outros hormônios masculinos são maiores, né? E enquanto que estrogênio, prolactina são bem mais baixos. Se você faz uma alimentação e já tem predisposição para acúmulo de gordura em determinados locais do corpo, se você faz essa alimentação muito desequilibrada, então há esse acúmulo de gordura, tá? Por isso que seria interessante. Fábia, boa tarde, Fábia. Ale, sim, por isso que é importante ir com endócrino. Ô, Ale, quantos anos você tem, Ale? Rosângela, sim, quem é pré-diabético pode fazer uso da caneta, a não ser que você tenha alguma outra predisposição e o endocrinologista acha que não é viável, tá? Natália, quem já tirou a vesícula pode utilizar as canetas emagrecedoras? Nesse caso, é como eu respondi ali para Rosângela em relação ao pré-diabetes. O endocrinologista, ele vai analisar os exames, ver se há essa possibilidade de fazer uso, tá, Natália? Porque cada caso é um caso. Vérnica, boa tarde. Quem tem fibromialgia pode tomar as canetas emagrecedoras? Então, na fibromialgia, sim, dependendo dos sinais e sintomas, como é que está o teu organismo, como é que está essa inflamação nessa fibromialgia, se você não está muito inflamada, né? Porque isso a gente é levado em consideração, tá? Então, Ale, pode ser sim, mas também pode ser da alimentação desequilibrada e mais aliado ali ao desequilíbrio hormonal, tá? Então, Ale, na verdade, ela não tá ligada diretamente com a gordura corporal, mas com a tua alimentação. É por isso que eu tô te falando. Se você tem uma alimentação muito rica em carboidratos simples, né, e já tem a predisposição para formar gordura em determinada parte do corpo,
Aí sim, entende? E aí, você tá com 17, agora seria interessante você ir com o endocrinologista para ele poder prescrever alguns exames, né, principalmente dos hormônios, para ver como é que estão, né? Então, Ale, eu não aconselho você a fazer uso de medicação por conta própria. Não sabe como é que tá os níveis desses hormônios, em que padrão eles estão. Se eles estão muito alterados, pouco alterados, se realmente é hormônio, entende? Porque às vezes pode não ser hormonal, pode ser alimentação, falta de atividade física, algum outro distúrbio metabólico, tá? Por isso que eu digo, Ale, que seria interessante você ir com endócrino. Aizi, como descobre quem tem predisposição à pancreatite? Geralmente isso acontece quando o pai, ou a mãe, ou o avô, alguém da família, né, da família próxima, mãe, pai, tio, avô, eles têm ou já tiveram pancreatite, ou você mesmo já teve em algum momento da vida, tá? Isso a gente sabe se tem predisposição. E às vezes, antes de fazer uso da caneta, seria interessante o médico fazer a prescrição de exame de imagem como o de abdômen total e ver. Geralmente o médico prescreve, tá? Antes de fazer uso de caneta emagrecedora, ele já faz o pedido de exame, tanto de sangue quanto de imagem, para ver se realmente você está apto ou não para isso. Alexandre, caneta emagrecedora ajuda na estabilização da diabetes e no coração? Sim, sim e depende. Sim, por quê? Porque se você for daquele tipo de pessoa que come principalmente por emoção, e faz muito belisco, come muito doce, ele ajuda sim, porque ele vai parar com essas vontades, tá? O remédio, as canetas emagrecedoras, elas fazem com que você tenha um stop nesse apetite voraz. Então, ele tira teu apetite. E aí, conforme você vai diminuindo esse consumo de doces, em algumas pessoas, gente, que tem muita vontade de doce, ele simplesmente faz com que a pessoa tenha aversão ao doce. E aí, nesse caso, se você já é diabético, provavelmente é por conta da alimentação desequilibrada, se for diabetes tipo 2, né? Claro que o diabetes tipo 1 é outra história. Mas se for diabetes tipo 2, ele faz com que você pare com a vontade do doce. Então, consequentemente, você ajuda aí a insulina a equilibrar esse açúcar sanguíneo. E ele auxilia no coração se você aliar esse uso da caneta emagrecedora com atividade física e reeducação alimentar, Alexandre. Entendeu? Aí sim, nesse caso, ela ajuda a estabilizar o diabetes e ajuda na prevenção de doenças cardíacas, não como ponto principal, mas como um ponto secundário, para você começar a aprender a comer melhor, tá? Cleide, boa tarde, Cleide. É verdade que as canetas emagrecedoras dá queda de cabelo? Se você não tiver uma conduta com nutricionista, sim, pode acontecer, tá, Cleide? Por quê? Porque a pessoa, ela perde o apetite. Perdendo o apetite, ela diminui esse consumo alimentar. Diminuindo esse consumo alimentar, ela também tem baixa de vitaminas e minerais, o que causa essa queda de cabelo. Se você faz uso de caneta emagrecedora e está em acompanhamento com nutricionista, além do endocrinologista, esse risco de queda de cabelo é bem menor, tá, Cleide? Edna, por que quem amamenta é mais difícil de emagrecer? Edna, na verdade é o contrário, amiga. Na verdade, a amamentação, ela faz acelerar esse gasto calórico. Só que, por outro lado, dá também bastante fome, já que se o teu bebê tá ali, tem menos de 6 meses e você faz aleitamento
materno de forma exclusiva, é claro que você vai sentir mais fome porque o bebê mama mais. E aí, por isso que há essa questão dessa dificuldade de emagrecer, né? Mas, na verdade, isso pode ser um ponto positivo para você, tá? Porque aí, como acelera esse processo, esse gasto calórico, se você fizer uma reeducação alimentar, você consegue emagrecer de forma mais saudável. Ale, sim, precisa, não necessariamente de um adulto, tá? Eu não sei como funciona o postinho de saúde da tua casa, do próximo da tua casa, né? Então, o primeiro passo se você já tem ou trabalha, ou tem condições financeiras de fazer uma consulta particular, seria interessante passar pelo endocrinologista, se não, passa com o médico do postinho de saúde e fala sobre isso, que aí ele vai te encaminhar, tá? E, Ale, exercício físico talvez possa resolver a ginecomastia? Ale, seria interessante entender primeiro o que está acontecendo com o teu corpo, antes de você tomar qualquer medida, tá? Seja de atividade física, seja de dieta restritiva demais, seja de medicação por conta própria, tá bom? Para poder entender o que está acontecendo com esse corpo. O Ale, o Cobavital é de vitamina B, é do complexo B, né? No caso, você quer ganhar peso? É isso? Ah. Então, Potira, ou Potira, não sei, tem microcálculos na vesícula. Posso tomar Monjaro? Aí, nesse caso, o médico vai ficar um pouco pé atrás com isso, tá? Seria interessante você ir com o endocrinologista para ver se isso não vai ser um problema maior mais na frente, tá? Se de repente há essa possibilidade. Gente, só um instantinho aqui. Ficou lá para baixo. Varlene, você é diabética tipo 2? Faz uso? Tá. Verlaine. Verdade que a injeção agride o pâncreas mais pra frente? Se você tem predisposição, sim. Ô, Verlaine, mas isso só acontece se você já tiver na família alguém que já teve, tá? Se não...
É por isso que para fazer uso das canetas emagrecedoras você precisa de um acompanhamento, principalmente com endocrinologista, tá, gente? Evitem estar fazendo uso de caneta emagrecedora com esteticista, com dentista, com outros profissionais que não sejam endocrinologista. Porque o endócrino, ele consegue, numa conversa durante a consulta, entender quais são os verdadeiros riscos que outro profissional que não é da área, principalmente se esse endocrinologista já trabalha com processo de emagrecimento, né? Se ele já atende emagrecimento, esse profissional, ele vai conseguir entender em que ponto esse paciente está. Se esse paciente ele está apto para mudança, né, de comportamento, mudanças de hábitos de vida, hábitos alimentares, e aí ele faz essa prescrição da caneta emagrecedora junto com o acompanhamento com o nutricionista para o Nutri fazer esse plano alimentar adequado. Então, Verlane, pode tomar quem não tem vesícula? Aí, esse ponto já é um pouco mais perigoso, né? Porque aí nesse caso, para quem não tem vesícula, aí sim ele corre um risco muito maior de pancreatite. Por isso que é importante estar sempre acompanhado com endócrino. Porque aí ele vai entender em que momento esse paciente está. Se é seguro para ele, né, em relação aos efeitos colaterais, se não é seguro. Kelly, a médica passou vitamina B12, ferro, glifage porque tô pré-diabética. Posso tomar Tise? IG, obrigada pelo Hashme, seja bem-vindo. Então, Kelly, nesse caso, seria interessante ir com o endocrinologista, tá? Se a médica que tá te acompanhando, ela acha que é viável fazer uso da medicação, seria interessante você ter um acompanhamento com um nutricionista junto, para te auxiliar nesse processo durante esse uso da caneta. Gente, a caneta emagrecedora, as canetas, ela emagrece? Sim, elas emagrecem. Mas qual é o risco disso? O risco principal é perda de massa magra, principalmente nas 4 primeiras semanas, deficiência de vitaminas e minerais por conta dessa perda de peso muito rápida. E isso, por exemplo, quem fez bariátrica pode tomar? Sim, quem fez bariátrica e teve reganho de peso, eu aconselharia você passar com um endocrinologista, com um nutricionista e um psicólogo para entender o porquê desse reganho de peso. O que foi que aconteceu? Se você já fez bariátrica e teve reganho de peso, quais foram as dificuldades? Entende? E aí, Kelly, se você já está repondo vitamina B12 e ferro glifage, está fazendo uso do glifage por conta da resistência à insulina, a Tise, ela pode até te auxiliar bastante aí, se você tiver, por exemplo, com esse IMC alto, né? Tá com IMC aí de 30, de 32, 33, 35 para cima, tá? Verlane, por nada. E aí ela já pode te auxiliar bastante, tá? Se você tem dificuldade nesse processo de emagrecimento, se você tem dificuldade na hora de porcionar esse prato, se você come por compulsão, se você come emocionalmente, se você tem muito belisco, né? Então, tudo isso é importante. Sim, Cris.
Cris Mestre realmente tem que evitar ao máximo. Então, respondendo ali a Verlane, quem fez bariátrica, sim, ela pode estar apta a fazer uso da caneta emagrecedora. Agora, a Verlane, quem não tem a vesícula tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Porque o risco de pancreatite é muito maior. Além daquele que já tá prescrito ali como efeito colateral da medicação, né? Cauane, boa tarde, seja bem-vinda, Cauane. Cauane, as canetas emagrecedoras, elas funcionam como análogos do GLP-1. E o que é isso? Elas imitam o hormônio que o pâncreas libera, que o intestino libera, né? O intestino, quando você está se alimentando, ele libera um hormônio GLP-1, e quando você está saciada, esse hormônio do GLP-1, ele tira o teu apetite. Ele faz com que você se sinta saciada e você pare de comer ali a tua refeição, tá? E aí, as canetas emagrecedoras, elas agem como um imitador desse hormônio. Enquanto esse hormônio no nosso corpo, produzido de forma naturalmente, ele age durante alguns minutos, as canetas emagrecedoras agem durante alguns dias, algumas semanas, né, no nosso corpo. Ô Verlane, a sua mãe tem obesidade? Sim, Andreina. Pois é, tem muitas pessoas que não se dão por conta dos efeitos colaterais. Dá muita náusea, muito vômito, em algumas pessoas dá diarreia, em algumas pessoas dá constipação, em algumas pessoas elas têm muita dor de cabeça, já que elas não conseguem comer, né? Conseguiu, Cauane, entender como é que elas funcionam? Ô Maria do Carmo, netinha autista, seria interessante ele ir com o Nutri infantil, né? Tem 7 anos. Um nutricionista que atenda crianças, tá? Principalmente com autismo, porque as crianças com autismo, elas têm uma seletividade alimentar muito maior, né? Cauane, não, elas não aceleram o metabolismo, tá? A caneta emagrecedora, ela vai agir lá no intestino e no estômago, tirando a sua fome. Ela não acelera o metabolismo. O que vai acelerar o metabolismo é o déficit calórico mais atividade física, tá?
Sim. Sim, Cauane, se você manter um déficit ideal para você, sim. E a atividade física, sim. Então, Cauane, isso vai depender de quantos quilos você precisa perder. As canetas, assim, gente, na minha opinião como profissional, as canetas emagrecedoras, elas são muito aliadas nas pessoas que têm IMC de 35, de 30 que já está em obesidade de grau 2, grau 3, obesidade mórbida, porque são pessoas que têm muita dificuldade nessa perda de peso. Geralmente já fizeram dieta restritiva há muito tempo e o corpo ficou ali, estagnado, né? Por conta de tantas vezes tentando fazer dieta. E aí nesse caso, sim, o Cauane, nesse caso seria interessante você ter um acompanhamento com um nutricionista, mesmo que faça uso da caneta emagrecedora, tá? Ainda assim, a caneta emagrecedora, ela é uma aliada muito interessante, principalmente quando a pessoa, como eu digo, quando ela tem ansiedade, ela come por compulsão, e essa caneta emagrecedora, ela vai te auxiliar aí a diminuir essas vontades de doce, a comer por compulsão, para quem tem o comer noturno, né, para quem tem muito belisco, aí sim ela vale muito a pena, tá? Desde que você seja prescrito pelo endocrinologista, porque ele vai entender quais são as reais necessidades, né, que o teu corpo precisa, e ver se realmente você está apto, se o teu corpo está apto para fazer uso dessa caneta. Além disso, tem que ter atividade física, tem que ter mudança de hábito alimentar, tem que ter essa mudança, por exemplo, de sono. Se você é uma pessoa que dorme muito tarde, tá o tempo todo, só come, dorme com o telefone na mão. Então precisa ter algumas mudanças para que essa caneta ela funcione, mas que no momento em que você começar o desmame dela, você continue com essa perda de peso saudável. Então, Fernanda, na verdade eu não sei te falar valores, tá? Eu não sei te falar os valores, Fernanda, porque eu não faço aplicação. Gente, é muito comum as pessoas fazerem uso dessas canetas emagrecedoras, muitas vezes aplicadas ou por esteticista, ou por dentista, ou por fisioterapeuta. E só que a pessoa ela precisa entender, a gente precisa entender que o nosso corpo ele é como uma engrenagem, né? A caneta ela auxilia muito, muito, como eu disse, principalmente para as pessoas que estão com IMC acima de 32. Ela auxilia muito. Ou se a pessoa está com IMC 30, mas já tem comorbidade, né? Já é uma pessoa que tem risco cardiovascular, é uma pessoa que já tem diabetes, é uma pessoa que já tem ali esse diabetes descompensado, é uma pessoa que está o tempo todo em crise de ansiedade, isso acaba acarretando um comer descompensado. Então, nesses casos, ela vale muito a pena. Mas não façam uso de caneta emagrecedora só para perda de peso em si. Porque um momento vocês vão ter que parar de fazer uso da medicação. Ela não pode ser para sempre, né?
Até porque ela traz risco para o nosso organismo. É um hormônio que o nosso corpo produz, mas está vindo de forma excessiva, né? E aí, por isso, o risco da pancreatite. Então, seria interessante aí, antes de fazer o uso da caneta emagrecedora, precisa mudar esse estilo de vida, ou junto com o uso dessa caneta emagrecedora, melhorar esse estilo de vida, melhorar essa alimentação, praticar atividade física, aprender a comer bem, a comer com saúde. Isso é mais interessante. Entendeu, Cauane? Então, se você mantém um déficit legal e um treino certinho, ele vai funcionar bem melhor do que só com o uso da caneta. Porque, querendo ou não, quando você faz atividade física, ela altera o humor, ela tem uma resposta positiva cardiorrespiratória, né? Então, a atividade física, principalmente no início da manhã, né, ela tem o potencial de mudar o seu humor. Então, de repente, faz mais sentido dar uma melhorada na alimentação e na atividade física. E aí se de repente... Oi, Gê, obrigada pelo colar da amizade. E aí, sim, se mesmo assim, mesmo mudando os hábitos alimentares, mesmo dormindo bem, né? Mesmo com atividade física, há uma dificuldade na perda de peso, aí seria interessante a caneta nesse caso, porque geralmente ela está ligada aí ao desequilíbrio hormonal. Verlane, a sua mãe, ela tem obesidade? Ela tá operada do coração faz quanto tempo? Sim, Kelly, para mim não faz sentido também. Não faz sentido pelos riscos que ela pode trazer, né? Pelos efeitos colaterais que a caneta pode trazer para o corpo. Silmara, boa tarde, seja bem-vinda, Silmara. Gente, eu estou encerrando a live agora. Obrigada pela participação de todos. Eu volto amanhã. Amanhã a gente vai fazer cálculo de MC, tá? Então, apareçam na live também. Para quem enviou presentes, para quem ativou o hashtag, sejam bem-vindos. Para quem está me seguindo agora, seja bem-vindo também ao perfil. Beijos para todos, até amanhã, gente. Boa tarde.